Glória a Deus. Vamos ler? Filipenses, capítulo 1, verso 27. Amém? Nós leremos do 27 até o 30. Amém? Glória a Deus. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo ver vós, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vives em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos, vamos pular para o versículo 12 do capítulo 2, só um pouquinho mais à frente. Versículo 12 do capítulo 22. Do capítulo 22 não, perdão, capítulo 2. Podemos ler? Diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vós vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não corri em vão, mas nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libertação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, por mesma razão, alegrei-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Se concentre, feche seus olhos e peça realmente para o Senhor para que Ele fale com você. Amém? Amém. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, estamos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua palavra, Senhor, e oramos como igreja, no coletivo, para que o Senhor, ó Pai, traga a revelação desse texto para nós, Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar, ó Pai, de um assunto, ó Deus, que tenho certeza que o Espírito Santo se interessa em desenvolver no nosso caráter, desenvolver em nós, e que o Senhor, ó Pai, possa iluminar as ideias, iluminar os caminhos e ser verdadeiramente o nosso guia nesse momento. Espírito Santo fala conosco de maneiras a qual o Senhor quer, de maneiras a qual o Senhor pretende a cada um, que cada um entenda aquilo que precisa entender, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar na nossa mente agora, em nome de Jesus. Porque nós queremos o Seu Evangelho que vem pelo entendimento, que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco agora. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão acomodados nas suas cadeirinhas? Um pouquinho menos confortável, mais confortável? Então tá certo. Se está tudo certo, vamos para a palavra, amém? Amém? Irmãos, nós vamos falar hoje sobre maturidade como igreja. Maturidade como corpo. O que o corpo de Deus precisa ter de maturidade? Eu li esse texto para vocês, nós lemos dois textos que são passagens que relatam a carta de Paulo a essa igreja de Filipenses, que na verdade é uma cidade, é um local. E Paulo, ele estava preso em Roma, ele estava encarcerado e ele estava escrevendo cartas. E uma das cartas que ele escreveu nesse período foi para essa igreja de Filipenses.
E quando Paulo escreve essas cartas, ele dá conselhos aos irmãos. Conselhos que são tão importantes que estão registrados no cânon bíblico. Ou seja, na nossa Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que nós consideramos como mais importante. E esses conselhos é para uma vida como igreja, como corpo, como pessoas, como ajuntamento. E Paulo, depois de evangelizar, depois de deixar as estruturas do lugar montada, o trabalho de Paulo era trazer uma consciência de maturidade para aqueles irmãos. Pedro fala que existe uma fase da igreja onde a igreja ela toma leite como se fosse uma criança. Por quê? Porque ainda está na fase de aprendizagem, de conhecimento, de entendimento. E depois de um tempo ela começa a fazer o quê? Comer comida sólida. E nesse período, a igreja de Filipenses talvez já estivesse numa hora de ter uma comida sólida e Paulo já estava entregando algo nesse sentido, que eram conselhos para uma igreja madura, uma igreja saudável. Amém? E Paulo, ele entra nesse lugar de maturidade e eu queria compartilhar com você o significado dessa palavra maturidade. Maturidade significa capacidade de tomar decisões ponderadas, assumir responsabilidades e agir com sabedoria e equilíbrio. E como que Paulo faz esse ensinamento? Trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo para a nossa nação, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, nós vemos em nosso meio, e às vezes falando de nós mesmos, muita imaturidade. Muita imaturidade. Você pode dizer assim, então quer dizer que no meio da igreja nós não estamos tomando decisões ponderadas, não temos equilíbrio, muitas das vezes não temos sabedoria, e realmente é o que acontece. Uma igreja imatura é uma igreja que não consegue caminhar junto. Uma igreja imatura é uma igreja que vai para um lugar de egoísmo. Um lugar onde as pessoas querem entender o evangelho do seu jeito. Uma igreja imatura também é uma igreja que depende de pessoas. Se o pastor não for, se fulano não for, eu não faço, eu não sou, eu não sei. Nós vemos que existem muitas igrejas, você pode observar, você passa na frente e tá a foto de um apóstolo assim, ó. Atrás dele o céu, umas pombas e a igreja lotada. E esses apóstolos, eles representam o quê? A figura de dependência de alguém. Eu estou debaixo da tutela do apóstolo X ou Y. São irmãos imaturos. Irmãos que dependem de alguém. E isso é muito, muito comum na nossa geração. O que nós vemos também de igrejas imaturas, como nós estávamos conversando esses dias, são líderes despreparados, são escândalos. Mas eu não quero levar para esse lado. O que eu quero dizer é que esse cenário é um cenário que prejudica o crescimento da igreja. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui tem um chamado diferente. Às vezes nós olhamos para a nossa igreja e nós vemos o crescimento um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Às vezes nós olhamos para o que tem acontecido, só que eu, lendo esse texto e entendendo a revelação de Deus, eu vejo o que Deus está fazendo. E eu quero abrir a consciência de vocês hoje para nós nos tornarmos uma igreja madura. Amém? Amém. Uma igreja que sabe se comportar diante do tempo que nós estamos vivendo. E nós não entendemos o nosso poder e não entendemos a nossa responsabilidade. E são duas fases da igreja. Não existe um evangelho sem responsabilidade, mas também não existe um evangelho
onde não tem poder. E o que seria o poder? O poder é aquilo que Deus faz. É aquilo que Deus entrega para a gente. É o nosso rompimento das coisas. Os testemunhos que nós vimos aqui é a face do poder. A face do Deus abençoador, do Pai que cuida, do Deus que faz. E essa face de Deus, essa parte do Evangelho, ela é maravilhosa, não é verdade? Que nós oramos e Deus responde. Essa é a melhor fase. E como igreja, o que nós mais vemos são pessoas correndo atrás desse lado do Evangelho. E esse lado do Evangelho faz parte de uma igreja sem poder de Deus a desconfiar. Porque Deus, quando Ele está presente, as coisas não são iguais. As coisas mudam. Conforme o tempo passa, o Senhor, Ele faz coisas por nós. Ele ouve nossas orações. Só que também tem um outro lado do Evangelho, que é o lado da responsabilidade. A igreja, apesar de ter a mão forte de Deus a seu favor, ela tem responsabilidades na terra. Nós, como igreja, nós somos responsáveis pela salvação do ímpio, pela salvação do perdido. Nós temos um trabalho, nós temos uma missão para cumprir. Uma igreja matura, ela não consegue entender essas duas faces do Evangelho. E tem muita gente também que vive cheio de legalismo, bitolado dentro da lei, e também não é isso. É entender o propósito, entender a missão e desfrutar dos benefícios que Deus nos dá, mas totalmente centrado na missão. Veja que para isso, para nós chegarmos nesse nível, precisa de equilíbrio, e precisa de sabedoria, precisa de ponderância, precisa de nós sermos maduros na fé. E eu sei que muitos de vocês aqui, porque eu conheço vocês, mas pode ter alguém que esteja ouvindo que talvez seja diferente, mas grande maioria já tem muitos anos de crente, que é o que a gente fala, muitos anos de igreja. E será que nós estamos entendendo realmente para que o Senhor tem nos chamado como igreja, como povo? Recentemente nós mudamos o nosso nome e agora nós somos a Comunidade Apostólica Moriá. Amém? Amém. E o que isso significa como igreja? Porque se você fosse da igreja X ou da igreja Y, talvez o que Deus esteja fazendo lá seja outra coisa. O que Deus esteja fazendo lá seja outra coisa. Mas para que o Senhor te levantou aqui? Como que nós fazemos para entender a nossa caminhada como igreja? O lugar para onde nós estamos indo. E nós entramos um pouco mais fundo nessa palavra. A primeira coisa que eu queria entrar sobre essa maturidade que eu creio que Deus está trazendo para nós é a questão da unidade. E Paulo ele vai falar aqui no versículo 27 que nós precisamos estar firmes em só espírito, em uma só alma, juntos lutando pela fé evangélica. Essa é a minha tradução, mas poderia ser pela fé cristã ou ser pela defesa de Cristo. E o que é viver em um só espírito, em uma só alma? Mais para frente, ele vai falar que é para a gente viver sem contendas e sem murmuração. Aí você já olha para minha cara e aí vem um pensamento. Como é que nós estamos lidando com os nossos irmãos? Como é que eu lido com o pensamento do Arthur? Como é que eu lido com o pensamento do pastor, com o comportamento? Como tem sido a nossa maturidade para enxergar que nós somos um único só povo? Que nós somos somente um povo. Nós somos uma igreja. E essa igreja é o ajuntamento de pessoas, mas quando nós estamos juntos, nós temos uma identidade e temos um propósito. E quantas das vezes nós deixamos se abater por causa de fulano, por causa de ciclano? Ah, mas o rapaz lá é muito bravo, muito nervoso. Ah, mas o outro é muito mole. Ah, mas o outro é muito cansado. E a gente começa a entrar no lugar onde a gente vê as pessoas
na nossa perspectiva. Eu não gosto de ciclano, eu não gosto de fulano. Quando fulano fala é legal, quando fulano fala... Irmãos, todos nós temos defeito. Todos nós temos defeito. Mas uma igreja madura é uma igreja que caminha num só Espírito. E qual é o Espírito que existe em nós? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem moldado a cada um de vocês o caráter. E nós vamos ter que caminhar juntos. Nós vamos ter que caminhar em unidade. Então não dá mais para nós sermos turistas de igreja. Nós temos que entender, como corpo, para onde nós estamos indo. E as nossas diferenças com os nossos irmãos vai ter que ficar para trás. Então, às vezes, vai ter alguém que você não vai conseguir lidar, mas o desafio é você entender essa pessoa, você entender o processo de Deus nessa pessoa, e é a mesma coisa em você. Porque o Evangelho, ele é muito disso. Aquilo que eu não quero para o meu irmão, eu não quero para mim. Mas nem sempre nós pensamos assim, né? Por que você acha que Jesus, ele fala, amai uns aos outros como a ti mesmo? Porque a gente quer chutar os outros, mas não quer ser chutado. A gente quer que as pessoas não façam, mas a gente também não quer que nos coloquem para fazer. A gente não quer passar por coisas ruins, mas a gente está sempre desejando alguma coisa. E você pode falar assim, Leandro, eu não sou assim. Mas às vezes, irmãos, é um pensamento. Dificuldade de lidar com pessoas, nós sempre vamos ter. Mas nós temos que entender que nós somos um só corpo, nós somos um só espírito e nós estamos em uma só alma. E talvez muito daquilo que o Senhor tem nos entregado esteja na mente de uma ou duas pessoas. E aí eu te pergunto, será que nós estamos em um só espírito com o nosso pastor? Será que nós estamos em um só espírito com os nossos irmãos? Com o nosso líder de célula? Com o irmão que está ministrando a lição? Quando o fulano faz, eu não gosto de ouvir muito bem, não. Será que nós estamos em uma só alma, comprando a briga dos nossos irmãos? Se um de nós aqui precisar de dinheiro, nós vamos emprestar? Se um de nós aqui tiver mal, nós vamos ajudar? Essa palavra é sobre isso. É nós entrarmos em um lugar de maturidade como igreja e como corpo. E eu sei que Deus, ele tem preparado um tempo que cada um de vocês vão ter papéis importantes na casa do Senhor. Vocês estão percebendo isso aos pouquinhos. E o Senhor tem levantado líderes, tem preparado pessoas, mas Ele está fazendo isso de maneira gradual. Mas nós não vamos conseguir romper as nossas barreiras como igreja enquanto nós não formos unidade. Amém? E às vezes eu me encontro nesse erro. E o Vinícius, ele me enche a paciência direto. Porque, irmãos, como que nós estamos comprando as brigas do nosso ministério? Você tem que entender que tudo que nós propomos aqui não é para uma pessoa, é para nós. Eu preciso me importar com tudo, desde o crescimento da igreja até se a igreja tem copo para o bebedouro. Porque por mais que seja uma pessoa designada para aquela função, aquele copo, ele também é meu. A igreja, ela não é só essa estrutura. Tudo bem, tem o CNPJ, tá no nome de alguém, mas é como se fosse sua. Arthur, é como se você fosse dono da porta também. Slade, é como se você fosse dono da coca que a gente vai beber também. Dono da bateria. O que significa esse tipo de visão? É enxergar que todos nós aqui estamos no mesmo propósito. Amém? Amém? E muitas das vezes o Senhor vai deixar de fazer algumas coisas se nós não entendermos isso o mais rápido possível. Nós precisamos deixar as nossas diferenças, nós precisamos deixar e começar a enxergar as coisas da visão de Cristo. Cristo, quando Ele estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu uma única igreja.
Já está complicado porque a gente separou todo mundo por placa. Aí tem o fulano da Batista X, o fulano que acredita em não sei o quê. Não tem nenhum problema. Mas nós que estamos aqui juntos, nós temos que caminhar na mesma visão. Eu não gosto muito dessa palavra porque isso leva a uma ideia de marketing. Mas não é isso, irmãos. É entendermos o que Deus está fazendo através de nós. Não podemos viver só na face do poder, o que Deus pode fazer por mim, o que Deus tem que fazer por mim, não. Comece a entender a responsabilidade sua como corpo, como alguém que faz parte de uma igreja. E nós entramos num outro ponto que eu acho muito perigoso, que é uma igreja medrosa. E essa é uma das faces da imaturidade de uma igreja medrosa. O que é uma igreja medrosa? É uma igreja que tem medo de assumir as suas responsabilidades. Uma igreja que tem medo de ir fazer, de participar. Eu acho lindo quem louva. Tinha tanta vontade. Tem gente que fala isso há 10 anos. Mas vai fazer, se prontifica para fazer. Eu acho tão bonito quem prega, acho tão bonito quem lidera uma célula, acho tão legal o fulano que faz isso. Por que nós não estamos fazendo? Você não faz parte da igreja como qualquer um? As mesmas oportunidades, os mesmos espaços, os mesmos lugares são para todos. Amém? E nós temos medo. Esses dias o Enoque me colocou para fazer a Casa da Paz, aí eu fiquei só pensando, Jesus, e se aparecer um demônio? Jesus, e se aparecer um demônio? Jesus, se apareceu um demônio, Jesus. Aí nós começamos o trabalho para o presbitério, o início, a preparação para o presbitério. E aí eu pensei, eu falei, eu preciso ser capaz, eu preciso assumir a responsabilidade, porque o pastor Enoque, ele é um só, e a igreja somos nós. Ele não representa, por mais que ele seja o pastor, todos nós. Como assim não representa? É óbvio que ele é nosso pastor e nosso líder, e quem nós seguimos, nós caminhamos juntos na mesma visão. Mas, irmãos, se ele morrer, você vai fazer o quê? Você vai se enterrar no buraco? Vai aparecer um demônio e você vai correr? Não. A igreja continua, a igreja permanece. O Senhor, ele levanta pessoas, e quando essas pessoas chegam ao seu tempo, ele vai levantar outras. E vai levantar outras. Porque a obra de Deus, ela não para. Nós não podemos depender de uma pessoa. Não podemos depender de fulano, de ciclano. E isso não é porque a igreja não tem gente o suficiente para fazer. Isso é porque nós entendemos a responsabilidade. Nós não temos medo de assumir a nossa responsabilidade. Aí você fala assim, Leandro, como que você sabe que Deus está me chamando? É só você olhar o lugar para onde a igreja está indo. Se a igreja está caminhando, falando, mostrando que nós precisamos salvar vidas, que há uma urgência no trabalho, que há uma urgência, por que você não vai estar no modo de urgência? Ou por acaso você é o rei especial? Irmão, se nós temos uma igreja, se o pastor ele tem uma urgência por salvar vidas, se nós temos caminhado dentro do evangelismo, não sou eu que vou ficar de fora disso. Se você faz parte do propósito da igreja, essa responsabilidade também é sua. E não é que é um peso a ser carregado, é que você entende que Deus está fazendo isso. E vai talvez chegar um tempo que Deus vai falar assim, talvez não é para não é para evangelizar tanto, quero agora que vocês se coloquem mais no lugar de discipulado, de ensinar, de sentar com as pessoas. Deus pode fazer isso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer. O Senhor, Ele nos dá a visão. Ele nos dá os próximos passos. A Bíblia diz assim, que Deus não faz nada sem contar aos seus amigos, aos seus servos, aos seus profetas. E se Deus não faz nada sem contar aos seus profetas, nós temos revelação de para onde nós temos que ir aqui. Amém? Nós não estamos vagando. Nós não estamos turistando na igreja. O Senhor, Ele tem um propósito para essa igreja nesse lugar, nesse bairro. Irmãos, eu lembro que quando eu casei, eu entendi
que o meu casamento cabia era porque o Senhor tinha um ministério de jovens nessa região aqui do Conceição. E por isso minha esposa era daqui. O próprio Senhor me revelou isso, deixou claro. Falou assim, você vai casar aqui porque eu tenho um ministério com você aqui. Um propósito com você aqui. E eu entendo isso. E isso agora, cada dia mais faz sentido. E depois de um tempo de assumir o ministério de jovens, o Senhor meio que me deu visões, enquanto eu estava orando, de milhares de jovens assim, ó. Eu conseguia ver gente sendo ganho nessa praça, com a gente orando pelas pessoas. Irmãos, eu tenho certeza que isso vai se concretizar. Só que como que eu faço para entrar nessa visão? Como que eu faço para me enquadrar? É entender que Deus ele me chamou para isso. E você vê que em nenhum momento isso destoa do que a igreja vem fazendo. Amém? Glória a Deus. E, por último, antes de nós entrarmos no final dessa mensagem, o Paulo, ele fala o seguinte: eu espero que eu não tenha perdido tempo ao ensinar vocês. Falando para a igreja de Filipenses, ele dando conselho, ele fala, espero que eu não tenha sido inútil o meu ensino. Espero que não tenha sido inútil o meu tempo. Irmãos, não podemos perder tempo na igreja. Todo o ensino, todo o preparo, todo o treinamento que nós recebemos, para que está servindo? Imagina se o pastor Enoque olhar para nós e falar assim, eu espero que não tenha sido inútil todo o trabalho que eu fiz. E ele pode dizer isso porque ele tem uma responsabilidade de nos ensinar, mas nós temos uma responsabilidade com aquilo que nós aprendemos. E nós não podemos perder tempo. Porque se nós ouvimos, nós aprendemos, nós entendemos e não praticamos, nós estamos perdendo tempo. Sempre a mesma coisa, sempre no mesmo ponto. Jesus ele precisa mexer nisso. Você já foi discipulado várias vezes. Você já aprendeu isso várias vezes. Às vezes tem assuntos que nós já ouvimos tantas pregações sobre, que toda vez que alguém lê o versículo, você já sabe do que a pessoa vai pregar. Vai pregar sobre Davi, vai falar que o gigante vai cair, que não sei o quê, não sei lá das plantas. O que é isso? Isso é um sinal de que, às vezes, nós nos acostumamos com o que nós aprendemos. Só que, irmãos, nenhum ensinamento que nós aprendemos na casa do Senhor é para não ser praticado, é para ser colocado em prática. E quantos de nós passamos por cursos? Lidere, descubra. Quantos de nós fomos discipulados? Quantos de nós temos habilidades que nós estamos perdendo tempo? Irmãos, nós não podemos deixar uma fala como essa se concretizar. De uma inutilidade. Alguém que foi tão capacitado por Deus para não usar o que Deus entregou. Irmãos, quantos de nós aqui têm habilidades que não está usando? Quantos de nós aqui têm habilidades que não estão usando? Tem um pastor chamado Theo Hayashi, que ele tem uma fala muito interessante, que ele fala que o nosso campeonato de crente, ele é invertido. Não é que nem um futebol, que o campeonato é no final de semana. O nosso culto é treino. E o nosso campeonato é de segunda a sábado, segunda a sexta. É na empresa, é na faculdade, é na escola, é na rua. O nosso campeonato não é aqui na igreja. Aqui vocês são salvos já. Vocês já conhecem a palavra. Nós viemos aqui para reforçar o ensino. Mas o lugar onde nós vamos praticar verdadeiramente o ensino é durante a semana. Onde nós vamos mostrar aquilo que aprendemos é durante a semana. Então o nosso culto ele é o quê? É treino. O nosso culto é treino. Essa é uma visão de uma igreja que não está perdendo tempo. Toda palavra que sai do altar, toda palavra que nós ouvimos, todo ensinamento, todo curso precisa ser útil para nos fazer crescer,
e passar de níveis. Hoje, você é uma pessoa que cuida ali das coisas de comer, por exemplo, mas amanhã você já tem capacidade de discipular alguém, e talvez depois você já tenha capacidade de abrir uma célula, e talvez depois você já tenha capacidade de ensinar a Bíblia, de pregar, de dar um curso de liderança, de dar um curso de batismo. Ah, Leandro, mas eu nunca me vi ensinando ninguém. Mas eu nunca me vi fazendo isso. Irmãos, quanto ensinamento nós estamos aproveitando, quanto de Deus nós estamos aproveitando. Porque se a palavra que sai do altar fosse só para a gente ficar no banco e ouvir, é como se fosse um treino eterno, que você nunca entra em campo, que você nunca participa. E o evangelho, ele não é para pessoas que assistem, é para pessoas que participam. Igreja não é lugar de assistir, é lugar de participar. E é participar de tudo. Tudo. Vai ter coisas que você não vai gostar. Vai ter coisas que você vai amar. Mas tudo faz parte do pacote. É igual família. Porque nós, de fato, somos uma família. E a maturidade é entender isso. É deixar de lado as diferenças, deixar de lado os gostos, deixar de lado as preferências e começar a caminhar no propósito de Deus. Eu sei que talvez hoje você queria uma mensagem diferente, mas nós precisamos falar sobre isso, de caminhar como igreja. E eu quero fechar essa mensagem dizendo que de fato não há tempo para nós perdermos. A palavra diz assim que a colheita, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Eu vou te dar uma notícia, você faz parte desses ceifeiros. Você faz parte. Você não está aqui para assistir culto. Você está aqui para participar. Amém? Não se pode se contentar em passar culto após culto e nós não estarmos crescendo em graça e em conhecimento. Não pode ser só uma questão de números de pessoas, mas uma questão de nós com Deus. Cada dia que passa eu sinto que o meu relacionamento com Deus está se aprofundando. E eu sinto que Deus, como igreja, está fazendo algo novo, está avançando, está crescendo. Esse tem que ser o sentimento. Não pode se passar o tempo e nós aceitarmos o contexto sempre ser o mesmo. Porque Deus, a Bíblia diz assim em Ezequiel, que o trono de Deus ele tem rodas e ele se move. Deus não está parado, nós vamos ficar. A igreja, ela se move em direção ao propósito. E nós fazemos parte desse propósito. Eu queria ler com você só um versículo 13 do capítulo 2, para nós repetirmos, que diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, Deus é quem dá a visão. Deus é quem dá o caminho. E Ele dá o querer para nós e dá a possibilidade de nós realizarmos. Então, quando você está inserido num contexto de igreja, aquilo que você sabe que você precisa fazer, aquilo que você sente que você precisa estar inserido, faz parte do querer que Deus está te dando. E Ele também vai te dar o realizar. Mas tudo isso segundo a sua boa vontade. Não é aquilo que você quer, é aquilo que Deus está fazendo. E que nós possamos assumir o propósito de Deus para nós como igreja. Amém? Uma igreja madura, uma igreja com maturidade, ela caminha junto para o mesmo lugar. E talvez se eu te fizer essa pergunta hoje, para onde nós estamos indo, eu tenho certeza que você vai saber responder. E aí você fala, mas é a visão do pastor. Não é a visão do pastor, é a visão de Deus para nós. Amém? Amém, graças a Deus. Só que Deus ele sempre vai revelar para ele primeiro, talvez para um líder primeiro, porque Deus ele faz isso. Talvez se fosse você que estivesse orando de madrugada, orando 4 horas por dia, ele revelasse para você. E ele revela para toda a igreja. Se tudo que nós estivéssemos fazendo não fizesse o menor sentido, Deus ia levantar profetas aqui para falar que tem que parar tudo.
se a igreja realmente é séria e Deus não está se agradando da onde nós estamos indo, o Senhor vai falar. Mas nós estamos indo para o lugar certo, que é onde Deus nos enviou. Amém? Então que nós possamos se mover como igreja, como coletivo, deixar de ser egoísta, deixar de pensar só naquilo que queremos, naquilo que gostamos e começar a pensar naquilo que Deus está fazendo. Quando chegar no último dia, como Paulo diz aqui, ele não quer se sentir inútil no seu ensinamento. E quando chegar no último dia, eu também não quero achar que eu fiz tudo pelo que eu queria, pelo que eu gostava. Não, eu quero obedecer à voz de Deus. Eu quero me achar certo, correto diante de Deus. Diante daquilo para que Deus me chamou. Ou vocês acham que Deus me deu essa visão dos jovens para eu ficar assistindo? Nossa, Deus disse que vai encher a igreja de jovens. E eu sentado lá. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E Deus disse que vai encher a igreja de jovens. E eu sentado lá. Irmãos, Deus nos dá a visão para nós caminharmos na visão. Deus nos dá o caminho para nós caminharmos o caminho. Não é para nós dependermos de fulano ou de ciclano, ou dependermos do mover extraordinário de Deus. Pensando se o mover extraordinário de Deus é você. Você é o mover extraordinário de Deus. As coisas que acontecem, as coisas que vão ser realizadas é através de você. Da sua oração, do seu posicionamento, do seu trabalho, do seu envolvimento. Tudo que Deus vai fazer é através de nós. Amém? E que nós possamos ter essa maturidade como igreja, para caminhar junto. Nós precisamos disso, irmãos. Eu sinto muito forte no meu coração, e o Senhor tem incomodado outras pessoas que têm uma unção de rompimento chegando. Rompimento de quê? Tem tantas causas que nós viemos lutando há muito tempo. Só quem já está há 10 anos na igreja sabe as fases que nós passamos. Tinha época que eram só 2 pessoas aqui, aí teve uma época que encheu. Aí teve uma época que não era mais ninguém. Teve uma época que nós não cantava com nenhum instrumento. Aí depois colocou só o violão. Aí colocamos a banda toda e depois voltou só o violão de novo. São fases que a igreja passa. E tem muitas coisas pelo qual nós estamos lutando para romper, para passar, para quebrar. É como se a gente sempre chegasse a um pouquinho assim, ó, a um final, e depois disso nós iríamos alçar voos maiores, mas é como se não acontecesse. Teve um culto que nós fizemos na Vila Moraes, que a igreja estava completamente lotada. Quem lembra do salão de lá sabe que era pelo menos umas 4 vezes desse salão aqui. E a igreja estava completamente lotada, e só tinha pessoas do nosso ministério, não tinha convidados de fora. Naquele momento nós sentimos que nós íamos romper uma barreira, mas nós não rompemos. E talvez a gente não entenda e a gente se questione, mas Deus, o que foi que aconteceu? Aí logo em seguida o Senhor revelou e mostrou que muitas pessoas iam sair e que Ele ia fazer uma limpeza no ministério, e Ele fez mesmo. Porque a visão, a forma de fazer estava errada. E aí aconteceu toda aquela limpeza. E agora o Senhor ajuntou a cada um de nós nesse momento. Então saiba que você não está nesse contexto aleatoriamente. Você é um dos chamados por Deus para essa igreja caminhar. Amém? Você faz parte de um propósito. Arthur, você faz parte do propósito. Carol, você faz parte do propósito. Júlia, você faz parte do propósito. Todos nós que estamos aqui fazemos parte. Ninguém está aqui aleatório. Ninguém aqui caiu do céu. E se você faz parte do propósito, comece a se perguntar: o que Deus quer que eu faça? Irmãos, para nós rompermos, nós só precisamos de uma única coisa: unidade. A Bíblia diz assim em Gênesis, que quando estavam construindo a Torre de Babel, o Senhor, Ele tirou a única coisa que eles tinham, que fazia eles imparáveis, que era a unidade de linguagem. Por que Deus separou as línguas? Porque enquanto eles estivessem unidos e eles se entendessem, eles tivessem um só espírito, como a gente está dizendo aqui, eles iam fazer tudo que eles queriam. Eles iam subir uma torre, subir 2 torres, subir 3 torres. Peraí, deixa o político abençoado passar.
Mas, irmãos, nós... Beijinhos passando. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que aquele povo, ele estava debaixo de uma unidade, eles estavam vivendo em unidade. Entenda isso, que nós já estamos finalizando. Tudo que eles quisessem, tudo que eles se propusessem a fazer, eles iam conseguir. Tudo. Por isso que eles construíram uma torre muito grande. E a palavra diz que se eles não fossem confundidos e eles não se separassem, eles poderiam fazer qualquer coisa. Isso está escrito na Bíblia, em Gênesis. Por que isso, irmãos? Porque um povo unido, por mais que ele esteja com a causa errada, ele vence. Ele vence. A estratégia do inimigo para a igreja é muito simples. É dividir para conquistar. E a igreja, ela se deixa dividir. Se deixa. Vou ficar bravo com fulano, vou ficar bravo com ciclano. Por causa de picuinha, por causa de fofoca. É isso que o inimigo faz. E a coisa é tão simples. E um propósito de Deus tão importante não acontece. Então que a gente possa ter maturidade e entender que se nós estivermos unidos em alma, em espírito, em pensamento, em visão, o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio. Irmãos, vocês vão testemunhar coisas que vocês nunca imaginaram. Em 10, 5, 20 anos de igreja que nós estamos, nunca vai se ver algo que nós estamos prestes a ver. Mas depende de cada um de nós aqui estar unido em propósito. Amém? Não faça pelo pastor, não faça pela pessoa que está pedindo, não faça pelo pregador, faça pelo propósito de Deus para nós. Faça pelo aquilo que Jesus quer que a igreja dele faça. Irmãos, Jesus ele quer salvar esse bairro. Jesus ele quer mudar a história desse lugar. Já tem tanta igreja aí, mas tem muita gente perdida ainda. Nós temos algo para fazer nesse lugar. E o Espírito Santo e o Senhor Jesus, ele conta conosco. Amém? Para caminhar junto como um só povo, num só Espírito, numa só alma, para mudar a história desse lugar. E nós vamos ver grandes coisas aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que as palmas vão ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue falando aos corações de vocês. Amém?